Vamos lá, Rafa, vamos para o próximo tema aqui, ó. Esse tema é legal, fonte energética. E eu queria pegar os extremos, né? Os extremos é o quê? Aquelas pessoas que correm uma distância curta, mas em alta intensidade, e aquelas pessoas que correm muitão ali, como uma maratona, por exemplo, 42 quilômetros. Então vamos pegar aqui a fonte energética ali, né? Para aquelas pessoas que treinam 100 metros de pista, por exemplo, que é um tiro, explosão pura, 100 metros e maratona. Vamos falar sobre essa fonte energética aí. Nossa senhora, tem muita coisa para falar sobre isso, é bem bacana. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Vamos começar pensando no corpo dos dois, tá? Pega o corpo de um velocista, pega o corpo de um maratonista. A diferença é enorme, né? Só de olhar o corpo deles, você já vê quem é o velocista. Por quê? Porque o velocista precisa de força, né? Ele precisa de potência. E só tem força e potência se eu tiver músculo. Então, o velocista precisa construir músculo. Ele precisa ter peso e, ao mesmo tempo, potência para carregar esse peso. Tá? O que seria um velocista, né, Rafa? Velocista é Usain Bolt, por exemplo, né? O jamaicano. Perfeito, perfeito. Usain Bolt, corredores de 100, de 200. A gente pode até falar de 800 metros como velocista. Né? 800 metros, para vocês terem uma ideia, a pista de atletismo oficial, ela tem 400 metros. Então a gente calcula que até 2 voltas na pista é velocista. Acima de 1.500 metros, né, 4 voltas na pista, quase 4 voltas, daí até maratona, aí já é fundista, né? O pessoal fala muito, é corredor de fundo. Fundo é o maratonista, acima de 1.500 metros. Ok. Se eles têm corpos diferentes, com certeza eles usam um sistema energético diferente. Não tem como um maratonista, que é o corpo mais fininho, trabalhar explosão. Ele nem precisa de explosão. Ele precisa de resistência. Assim como o inverso. Se a gente pegar o Usain Bolt e botar ele para correr uma maratona, ele vai conseguir? Não vai. O Bolt não vai conseguir bem nem no 1.500. Nem no 1.500 ele vai conseguir. Por quê? Porque o treino dele foi pronto para 100, 200 metros. O trabalho que ele faz, tanto na corrida quanto na musculação, é para 100, 200 metros. Não é para correr 1.500, nem 800 metros ele corre. Ah, mas ele não vai conseguir correr? Vai, lógico que ele vai conseguir correr. Mas ele não vai ser um atleta de ponta. Primeiro, a gente tem que falar sobre fibra muscular. Fibras brancas, fibras vermelhas. Tem gente que tem mais predisposição para um tipo de fibra ou para outro. Né? Velocistas e maratonistas. Velocidade, resistência. Quantidade de músculo, menos músculo, mais resistência. Então são estímulos diferentes. Muito bem. Vamos pensar numa corrida, num ciclo intenso do maratonista agora. Daqui a pouco eu falo sobre... Não, vou falar sobre o velocista primeiro, porque depois eu entro no maratonista. O velocista, quando ele vai começar a corrida, a primeira e única fonte energética que ele usa é o ATP-CP. Adenosina trifosfato de creatina fosfato. Caramba, que nome complicado esse. Sim, é isso mesmo. A gente também usa o ATP-CP no nosso dia a dia? Usamos. Qualquer exercício intenso que a gente faça, intenso, num curto período, usa o ATP-CP como fonte energética. Agora, vamos pensar no Bolt. O árbitro deu a largada lá, deu o tiro. Ele saiu correndo. As fibras musculares dele estão lá quietinhas, preparadas, né, tonificadas para começar a corrida, e ele dispara. A corrida é tão curta, a gente está falando ali de 9 segundos. Né? Ou vamos pegar 200 metros, a gente está falando de 19 segundos. É tão curto 19 segundos que é uma fonte energética apenas. ATP-CP, força explosiva. É bum, bum, é bum, 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 bum. Acabou. Tá? Adenosina trifosfato. 3 moléculas de fósforo para creatina e mais uma molécula de fósforo. Não vou entrar em detalhe aqui porque nem interessa para vocês. Mas essa é a única fonte energética do velocista. E ele, velocista, precisa construir músculos.
Porque se ele não constrói músculo, ele não consegue ter mais velocidade. Pensa que uma molécula de músculo é como se fosse um soldado. Quando eu construo o músculo, eu estou construindo vários soldados para minha perna, para o meu abdômen, né, para minha panturrilha, para o meu braço. Estou construindo soldados. E eu estou ficando forte, cheio de soldado. Soldados fortes, que quando eu precisar correr alta velocidade, eles vão correr junto comigo e vão embora. Um vai dar força para o outro. Se eu tenho mais soldado e não sou pesado, eu consigo carregar o meu peso. É esse equilíbrio que o velocista tem que achar. Uma quantidade de peso, de músculo suficiente, que não pese para ele carregar o próprio corpo. Porque músculo é pesado. E se músculo é pesado e eu vou correr, então eu tenho que saber equilibrar. Se eu corro prova de 100 ou 200 metros, quanto de músculo eu preciso ter para conseguir suportar aquela distância na maior velocidade possível? Tá? Por quê? Porque às vezes o atleta, ele constrói muito músculo, muito músculo. Fica com a coxa gigantesca. Só que ele é tão grande que ele não consegue ter tanta velocidade. Por quê? Pelo excesso de peso, porque músculo é pesado. Tá bom? Uma molécula de músculo equivale a 6 moléculas de gordura, conforme estou comparando peso. Tá bom? O músculo é 6 vezes mais pesado do que a gordura. Então, construir músculo tem que ser bem calculado. Porque se eu construo muito músculo, pode me atrapalhar na velocidade. Então o atleta tem que descobrir qual é o ideal. Quanto de músculo para aquela distância. Olha que complexo que é um treino. Olha a importância do fisiologista, olha a importância do preparador físico para ser atleta. Tá bom? Legal. Única fonte energética, ATP-CP. Adenosina, trifosfato e creatina fosfato. Ponto final. Vamos falar do maratonista. Por que o maratonista é mais magrinho? O maratonista já é mais complexo. A gente já falou um pouco sobre ele aqui, né? A gente já falou sobre o consumo do gel, sobre o consumo do isotônico, a gente já falou. O maratonista, ele começa com a TPCP, só que depois de 20 segundos, acabou. Por quê? Porque o corpo ele é esperto. O corpo fala assim, opa, guarda. Entra outro sistema energético. Por quê? Porque eu posso precisar de uma força explosiva e eu não vou ter a TPCP. Então guarda a TPCP, já passou de 20 segundos, já dá para entrar em outra fonte energética. Ele vai usar o quê? Lembra daquela glicose que estava no sangue que eu falei aqui? Ele vai começar a usar aquela glicose que está no sangue. Então, ele passou do ATP-CP para a glicose que está no sangue. E bora lá, vamos correr, maratonista. Eu ainda tenho 2 horas, 3 horas de corrida aqui, meu. Tem fonte de energia pra caramba para eu usar aqui. E ele vai usar a glicose que está no sangue. Chega uma hora que acaba. Não tem mais glicose no sangue. Ele começa a usar o glicogênio, que está lá no músculo, e ele fala assim, bom, acabou o estoque de glicose, vamos usar o glicogênio. O glicogênio está estocado dentro do músculo como fonte de energia. É um estoque que o músculo faz, tá? Porque o corpo, ele é uma máquina fantástica. O corpo é maravilhoso. E ele se protege de todas as formas que ele pode. Então ele vai e guarda glicose no músculo. E você não para de correr, o maratonista está correndo. E aí o músculo vai lá e fala, opa, então para eu correr agora, eu vou começar a usar o meu estoque. E ele começa a usar o estoque. E está usando estoque, o tempo está passando. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de corrida. 20 minutos de corrida, aí o cérebro fala, opa, músculo, para de gastar glicose, meu. Para, porque eu preciso de glicose, cérebro, e o músculo precisa de glicose também, como fonte de energia. Para de gastar. Aí entra no ciclo de Krebs, começa a entrar oxigênio na fonte energética. Eu não vou entrar no detalhe do ciclo de Krebs, mas você começa a usar gordura como fonte de energia. Pô, que bacana. Você já usou a TPCP, você já usou a glicose que estava circulando no sangue, você já usou o glicogênio estocado no músculo, e agora o corpo fala assim, músculo, para,
que agora a gordura é a vez da gordura. Agora é hora da gordura trabalhar. Vamos queimar gordura. O corpo quer queimar gordura? Não. Por que não? Porque a gordura, além de ser um excelente transportador, né, nas funções metabólicas, a gordura também serve como proteção para o corpo. Você reparou que a gordura está sempre onde tem órgão? Não é por acaso. Olha como o corpo é inteligente. Onde tem órgão, tem osso, são as costelas, e tem gordura. Por quê? Para proteger. Porque o corpo é inteligente, sim. Mas o maratonista não quer saber disso, ele quer correr e quer ganhar a prova. Então o corpo vai usar, vamos usar a glicose como fonte de energia. E a glicose precisa de uma molécula de oxigênio. Então oxigênio, por isso, entra no sistema aeróbio. Olha o nome. Aero, ar, oxigênio. Bio, vida. Vida com oxigênio. Ok. O trabalho agora é em cima da gordura. E você vai, bora queimar gordura. E o maratonista vai lá, meia hora, 1h30. E começa a vir o desgaste físico. Né? Ele começa a ter que repor aquele suplemento, né? Aquele isotônico. E bora lá, vamos correr. E ele está correndo, ele não para. Ele não para. Chega uma hora que se o maratonista não repõe esse gelzinho que o Renato falou, e não repõe o isotônico que o Renato falou, ele vai começar a declinar, ele vai começar a cansar rápido e não vai conseguir mais ter um bom rendimento na corrida. Mas o maratonista foi lá e tomou isotônico. Bora, repôs sais minerais, repôs carboidrato. Bora, tá correndo. E a gordura, e a gordura, e a gordura quem manda? A gordura com oxigênio. Fonte de energia. Aí, o maratonista começa a consumir o gelzinho como maltodestrina, como carboidrato. Por quê? Para ajudar o corpo. Porque se ele não toma essa maltodestrina depois de 2 horas de treino, ele vai fadigar, ele vai parar. E se ele não parar, o cérebro vai parar ele. Como? Limitando, cortando energia. Então o maratonista, ele se vê na obrigação de tomar o suplemento sim durante a prova. Porque o corpo não vai dar para ele não. O corpo vai falar, amigão, eu tô num baita estresse aqui, você tá me estressando, eu tô 2 horas correndo. Chega, eu não nasci para isso. O corpo nasceu para ficar tranquilo. O corpo quer zona de conforto. O corpo não quer estresse. E aí o cérebro vai falar, chega. Aí o maratonista fala assim, peraí, não para não. Eu vou tomar um gelzinho aqui e vou te ajudar. E o maratonista começa a ajudar o cérebro dele. E é uma relação, né, dele com ele mesmo. O maratonista com ele mesmo. Por quê? Porque ele sabe que se ele não tomar o gel, ele vai parar. E bora correr. E bora gordura. Se você não se alimenta direito, e se você não suplementa, qual é a próxima fonte de energia que o corpo vai usar? O corpo vai falar assim para você, bonitinho, se você não suplementar com carboidrato, eu vou parar de usar gordura, porque eu quero gordura para me proteger. E você vai começar a usar proteína. O que é proteína? É músculo. E quem aqui quer perder músculo? Ninguém. Músculo é fundamental para sobreviver. Se eu não tenho músculo, eu sou fraco. Se eu não tenho músculo, eu não consigo fazer nada. Mas se o maratonista não suplementa, o corpo entra na fonte energética da proteína, sim. E o músculo começa a se utilizar como fonte de energia. Olha que perigo. O músculo, o cérebro fala assim para o músculo, bonitinho, de agora em diante você vai consumir você mesmo, porque já foi glicose, eu, cérebro, preciso da glicose. Já foi gordura, eu, cérebro, quero gordura para proteger esse corpo aqui. Se vira, agora é só proteína. E vai consumir proteína e você vai perder músculo. Por isso que maratonista geralmente é mais magro. Por mais que ele suplemente perfeitamente, deve haver consumo de proteína durante uma prova? Provavelmente em alguns momentos sim. Tá? Provavelmente sim. Não vou afirmar que sim, mas provavelmente sim. Tá bom? Mesmo que ele suplemente direitinho, provavelmente o corpo manda proteína como fonte de energia. E a proteína é músculo. E ninguém quer perder músculo.